Então vamos lá, estou falando sobre autoridade espiritual. O conhecimento, hoje nós vamos falar do conhecimento que Davi tinha de autoridade. Abre lá a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 24, do versículo 4 ao 6. Nós vamos ver aqui três lugares. Primeiro é 1 Samuel 24, 4, 6. Depois é 1 Samuel 26, 9 a 11. Depois 2 Samuel 1, 14. Vamos ver. De qualquer maneira, se você não achar, eu vou ler isso aqui. Vou ler. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos os teus inimigos, o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Até aí, tá bom? Agora vamos lá para 1 Samuel 26, 9 e 11. Davi, porém, respondeu a Abissai: não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora vamos lá, 2 Samuel 1,14. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então, 3 episódios aí que nós vamos hoje começar a estudar. Se não der hoje, a gente termina domingo que vem. Davi não buscou o trono ao preço de rebeldia. Muitas pessoas querem uma posição se rebelando. Isso você vê muita igreja. O cara quer ser pastor de qualquer maneira, ou o cara quer ser o líder de qualquer maneira. Então ele se rebela para usurpar aquela posição que verdadeiramente Deus ainda não estabeleceu. E Deus não estabeleceu. Então ele verdadeiramente tem a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer. Ele quer verdadeiramente ocupar aquele lugar que não corresponde a ele. Então Davi não buscou o trono ao preço de rebeldia. Quando o rei de Israel foi estabelecido, Deus inaugurou formalmente a sua autoridade sobre a terra. Os israelitas, tendo entrado em Canaã, pediram um rei a Deus. Por causa disso, Deus comissionou Samuel para ungir a Saul como o primeiro rei. Então Saul foi escolhido e Deus respeitou a escolha do povo. Vocês lembram disso? Deus respeita. Você lembra desse episódio? Quando o povo falou para Samuel: nós queremos um rei. O governo de Israel era de juízes e Samuel era o juiz. Ali, juiz, né, profeta e sacerdote, ele ocupava essas 3 posições. E o povo de Israel pediu: nós queremos um rei igual às outras nações, nós queremos ser igual a outras nações, que tem um rei para reinar sobre nós. E Samuel ficou muito triste, Samuel chorou, Samuel foi aos pés do Senhor se lamentar, dizendo: Deus, o povo me rejeitou. E Deus falou: o povo não te rejeitou, Samuel, porque eu que te coloquei nessa posição. O povo rejeitou a mim. Eles querem um rei? Deixa eles escolherem um rei. E eles escolheram quem? Saul. Saul devia ser um cara muito saradão, guerreiraço, muito bem apresentado. Ganhou a eleição. O povo escolheu Saul. Deus respeita essa escolha do povo e manda Samuel ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Você está entendendo? Diga amém. Primeiro rei de Israel. Então Saul foi ungido. Foi ungido. Até aí o processo está legítimo. Escolheram um rei. Não foi Deus que botou. Deus tinha estabelecido Samuel. Então escolheram um rei. E foi Saul. E Deus então falou: então faça isso. Vamos respeitar o que o povo escolheu. E unge. E foi lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Saul foi escolhido e estabelecido então, por respeito ao povo, né?
por Deus para constituir uma autoridade delegada. Infelizmente, depois de se tornar rei, desobedeceu à autoridade de Deus até o ponto de tentar destruí-la. Poupou o rei dos amalequitas e o que havia de melhor entre as ovelhas, os bois, os animais, cevados, os cordeiros e tudo que era bom. Uma vez que isto foi feito, em desobediência à palavra de Deus, Deus rejeitou Saul e ungiu Davi. Não obstante, Davi continuou um homem sob a autoridade de Saul, debaixo da autoridade de Saul. Pertencia ao povo de Saul, estava alistado no seu exército, e foi mais tarde escolhido para ser genro de Saul. Portanto, os dois eram ungidos, mas Saul procurou muitas vezes matar Davi. Israel tinha 2 reis, o rejeitado permanecia no trono, o escolhido ainda não subira. Davi se encontrava em posição dificílima. Presta atenção, há uma situação sui generis aí. Saul agora, vamos caminhar, né? Caminha comigo aqui. Saul foi rejeitado por Deus pela desobediência. Você lembra disso? Você lembra disso? Deus manda ele matar os amalequitas, destruir os amalequitas, acabar com tudo. Ele vai lá e poupa o rei, ele vai lá poupa o melhor do gado, ele desobedece a Deus. Mas Saul, ele não foi a primeira vez que ele comete uma desobediência. No capítulo, se não me falha a memória, os capítulos anteriores, de Samuel ali, 13 ou 15, não sei, ele faz um sacrifício no lugar de Samuel. Ele oferece um sacrifício, e ele era rei, não era? Era o sacerdote que tinha que fazer o sacrifício. Ele disse assim: Samuel está demorando muito, eu vou fazer o sacrifício. Ele começou a cair. Presta atenção no que eu vou te falar. O homem não cai assim. O homem cai assim, ó. Você entendeu isso que eu estou falando? Entendeu? Diga amém. Ninguém cai assim, ó. Não, ó. Ele vai concebendo a queda. Saul começou a dar passos de desobediência, dar sinais de desobediência. Então, muito cuidado com essas pessoas que transmitem esses sinais de desobediência. Pode se afastar dela. Aconselhe e sai fora. É muito perigoso isso. Saul começou a dar sinais. Samuel repreendeu Saul, falou: eu que tinha que fazer isso. Depois Deus dá uma outra oportunidade a Saul. Saul vai lá e desobedece a Deus. Em vez de fazer o que Deus mandou, ele fez o que ele queria. Meus irmãos, bote uma coisa na cabeça: muito melhor do que trabalhar para Deus é fazer a vontade de Deus. Você pode dizer isso? Melhor, repita comigo: melhor do que trabalhar para Deus é fazer a vontade de Deus, é obedecer. Não tem jeito. Tem muita gente na igreja que quer trabalhar para Deus. O que eu vejo de gente, tem pessoas que chegam: pastor, eu vim para trabalhar. Amém, vai trabalhar, mas antes de você trabalhar para Deus, você vai ter que deixar Deus trabalhar em você. Porque tem gente que trabalha tanto para Deus, que não deixa nem Deus trabalhar nele. Não, Deus, eu não posso parar não, eu estou trabalhando para ti. É um trabalho de tolo, um sacrifício de tolo. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus moldar, deixa Deus nos forjar, deixa Deus agir. Melhor do que trabalhar para Deus é fazer a vontade de Deus. Melhor do que trabalhar para Deus é deixar Deus trabalhar na gente. E era isso aí, é isso aí que Deus está ensinando para nós. É isso que nós precisamos aprender. Aí Saul perde um reinado por causa da desobediência. O que tem gente dentro da igreja perdendo por causa da desobediência não está no gibi. Por ser desobediente. Eu conheci pessoas que sofreram a vida toda por causa de desobediência. Ficou uma marca na vida dessas pessoas, porque desobedeceu. Seja obediente. Você vai ser feliz. Às vezes você não entende. Não precisa entender. Não precisa entender não. Tinha coisa que meu pai me dava cascudo. Tinha coisa que meu pai me dava palmada. Tinha coisa que meu pai fazia, minha mãe fazia. Eu não entendia. Mas tinha que obedecer. E depois que eu amadureci, comecei a entender. Eu falei: por isso que meu pai me corrigia. Por isso que meu pai fazia isso. Por isso que minha mãe fazia isso. Aí eu começava a entender. Então obedeça mesmo que você não entenda. Obedeça. Tem coisas que Deus faz que eu não entendo nada. Não entendo, assim, eu não estou entendendo nada. Mas vou te obedecer até o fim.
Você pode dizer isso também? Você entendendo ou não entendendo? Hoje nós estamos vivendo uma geraçãozinha que quer entender tudo. Tudo quer perguntar, tudo quer explicação. Deus é soberano, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando que Ele quer. E na realidade nós fomos chamados para obedecê-lo e sermos fiéis até a morte. E vamos assim. Esse é o nosso chamado. Nós fomos treinados a obedecer. Treinados a obedecer. Eu cheguei para o meu médico uma vez, o médico falou: pastor, faz isso, isso e isso. Se o senhor não fizer isso, o senhor vai morrer. Falou para mim, quando eu fiz há 17 anos atrás. Ele falou assim: se o senhor não fizer isso que eu estou falando para o senhor vai morrer. Falei: o senhor fica tranquilo, porque eu fui treinado a obedecer. Quando eu falei isso, ele falou: peraí, como é que é isso? Esse médico é meu amigo até hoje. Ele falou: como é que é isso? Porque a maioria dos pacientes que chega aqui é difícil. A gente passa uma coisa para eles, eles sempre dão uma reguinada. Como é que é treinado a obedecer? Como é que se obedece assim? E eu expliquei a ele. E ele começou a se interessar pela igreja, se interessar pelos ensinamentos da igreja. Interessante. Tinha uma irmã aqui na igreja, que naquela época eu tinha programas na CNT. Era segunda, quarta e sexta o programa nosso, 3 dias por semana. E ela botava, ela trabalhava no escritório e botava na televisão, naquela televisão, ficando no hall, botava nos programas. E um dia o chefe dela saiu assim, ó. Saiu, ficou olhando, ela estava vendo o programa e eu falando, eu pregando. Aí o chefe dela olhou para ela e falou assim: eu não sei como você aguenta ver esse homem. Eu não sei como você aguenta ver esse negócio, esse programa, e ver esse homem ainda falando aí. Olha a cara dele, infeliz, não gostou de mim, infeliz, olha a carinha bonitinha dessa, olha a cara dele, como é que você... Aí sabe o que ela falou? O senhor conhece esse homem? Não, nunca vi. O senhor tem notícia dele? Não, mas eu não consigo entender vocês pararem para escutar esses homens aí, olha a cara dele. Você sabe quem é esse homem? Não. Esse homem é um homem que me ensina a obedecer o Senhor, a não roubar o Senhor, a ser a melhor funcionária daqui. Ele falou: ele me ensina isso aqui, ele me ensina a honrar o Senhor. Aí ele, foi mal. É isso aí, essa é a nossa vida, meu irmão. Essa é a nossa vida. É isso que eles precisam saber. Então, Saul perde o reinado por causa da desobediência. Você precisa entender isso. Eu tenho que obedecer, não adianta. Eu tenho que aprender a viver debaixo de autoridade, porque se você não aprende a viver debaixo de autoridade, nunca você vai ser autoridade. Nunca você vai ser autoridade. Vamos continuar. Saul saiu à procura de Davi no deserto, em Engedi. No trajeto entrou numa caverna, em cujo interior se encontravam assentados Davi e os seus homens. Os homens de Davi sugeriram que Davi poderia matar Saul, mas Davi resistiu à tentação, pois não se atrevia a levantar sua mão contra a autoridade. No que dizia respeito ao trono, não era Davi o ungido de Deus? E considerando que se encontrava diretamente no plano e vontade de Deus, poderia alguém proibi-lo de ser o rei? Por que então Davi não fez nenhum movimento nesse sentido? Não seria uma coisa boa ajudar Deus a realizar sua vontade? Mas Davi sentiu que não deveria matar Saul. Fazê-lo seria rebelar-se contra a autoridade de Deus, uma vez que a unção do Senhor permanecia sobre Saul. Embora Saul fosse rejeitado, ainda era ungido de Deus. Uau! Caramba! Alguém estabelecido por Deus. Se Saul fosse morto naquele momento, Davi subiria imediatamente ao trono, e a vontade de Deus não teria sido atrasada em tantos anos. Mas Davi era um homem que sabia como negar-se a si mesmo. Ele preferia atrasar a sua subida ao trono a ser uma pessoa rebelde. Eis porque finalmente veio a ser a autoridade delegada por Deus, né? E até mesmo considerado homem segundo o coração de Deus. Tendo Deus empossado Saul como rei e colocado Davi sob a autoridade de Saul, Davi teria de pagar o preço da rebeldia para obter o trono, matando Saul? Teria de se tornar um rebelde? Ele não se atrevia tanto.
O princípio envolvido é semelhante à reserva de Miguel em pronunciar um juízo injurioso contra Satanás, que está registrado lá em Judas, no versículo 9. A autoridade, vemos assim, é uma questão de implicações extremamente profundas. Agora eu vou explicar isso aí. Pastor, como é que pode? Davi era ungido rei? Ungido. Mas era o rei de Israel? Não. Tá? Era o rei do coração de Deus. Mas não estava estabelecido. Era o rei do coração de Deus. Mas quem reinava era quem? Quem? Então Davi deveria permanecer debaixo o quê? Da autoridade de Saul. Ele era um súdito de Saul. Interessante isso. Mas já tinha unção? Já tinha unção. Davi foi ungido pequeno, ele tinha mais ou menos uns 12 aninhos ali, mais ou menos. Mas tu viu quando Samuel derramou o chifre de azeite e falou, estou diante do rei, ninguém vai sentar à mesa antes do rei chegar, lembra disso? Aí derramou o chifre de azeite lá e profetizou. Eu não tenho dúvida que Samuel chegou no ouvido de Davi e falou assim, você será o próximo rei de Israel. Assim diz o Senhor. O que Davi fez depois daquilo? Voltou para tomar conta das ovelhas do pai. Se fosse a gente, ou essa turminha que anda por aí, primeira coisa que ia numa gráfica fazer cartão de visita, falou, próximo rei de Israel, eu sou. Fui ungido hoje, pode me procurar, vai lá no meu gabinete. Davi ficou calado. Davi ficou quieto, se submeteu a Saul. Chegou um ponto que o Saul ficou com tanta inveja, porque Deus começou, porque naquele momento que recebeu a unção, naquele momento, por isso que eu digo, prioriza a unção. Prioriza a unção. Diga comigo, vamos priorizar a unção. Fala para o teu vizinho, prioriza a unção. Não prioriza os títulos. Não prioriza, tem um montão de gente na igreja que prioriza, que vai chegar no final do ano. Ah, meu Deus, mais um ano, não vou ser auxiliar, não vou ser diácono, não vou ser pastor, não vou ser... Priorize a unção! Prioriza a unção despedaça o jugo, a unção nos ensina todas as coisas, a unção nos capacita, busque isso de Deus. O que está faltando na igreja é unção, o que está faltando em líderes é unção. Não é título não, não é título não que vai te fazer o seu, não cara, você é o cara, não, é unção que vai atrair as pessoas para Deus, através da tua vida. Sabe o que é unção? Você sabe o que é unção? Uns são e outros não são, é isso aí. Unção é aquilo que Deus derrama naquele que Ele escolher e aquele que buscar. É isso aí. É unção, prioriza isso. Prioriza isso. O cara quer priorizar título, quer priorizar prazer, quer priorizar status, quer priorizar finanças. Prioriza a unção traz tudo. A Bíblia diz que a unção nos enriquece. A bênção de Deus nos enriquece. Eu não vi um homem ungido, cheio do Espírito Santo, miserável. Pelo contrário, sempre prosperando, sempre sendo, sabe, recebido providências do céu. Não falta nada para aquela pessoa. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Não falta nada. Não falta nada. Prioriza o Senhor. Meu irmão, tem dia que eu saio daqui carregado de bolsas. Gente que traz fruta, gente que traz legumes, gente que traz ovos, gente que traz, impressionante, carnes nobres. Fala, meu irmão, para que isso tudo? Eu e a Márcia só, a Márcia quase não come, a Márcia sempre ali e tal, e eu que tenho a boca de leão. Isso às vezes sobra e eu tenho que repartir com as nossas empregadas, tenho que repartir com as pessoas, porque para não estragar a comida, para não estragar, não falta nada. Eu fico, meu Deus, teve um dia que a Márcia chegou e disse, não compra nada mais, por quê? Pô, nós temos 2 geladeiras enormes na cozinha, e as 2 geladeiras lotadas, não tem mais lugar para botar comida para eu e ela. E agora o Danielzinho, que come pra caramba.
Eu e ela. Aí naquele mesmo dia, eu já falei isso para você, naquele mesmo dia, aí fazem uma reportagem na televisão, as pessoas chorando, dizendo que, abrindo a geladeira vazia, com lata d'água, com garrafa d'água vazia. Eu falei, meu Deus, não tem jeito, meu irmão. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida, há uma bênção de Deus. Levanta a sua mão, agarra isso. Não vai faltar nem para você, nem para os seus filhos, nem para os filhos dos seus filhos. Diga glória a Deus e eu recebo. Prioriza a unção. Prioriza a unção. Prioriza a unção, irmãos. Prioriza isso aí, não falta nada. Toda quarta-feira vem uns irmãos aqui, faz comida para a gente comer junto. E tudo do bom. E tudo do melhor, eles botam o melhor, tudo do bom. Ficamos ali conversando, nós temos mais ou menos uma hora e meia para comer, para conversar, para rir, para brincar e para bater um papo, porque depois eu tenho que gravar os programas de televisão, tem que sair. Mas eles vêm com prazer, ficam cozinhando lá, e para ter um momento de comunhão com a gente, e tudo do bom e do melhor. Outro dia cismaram de fazer, o que foi com aquele camarão que foi feito? Bobó? O que foi? Bobó de camarão. Meu irmão, o camarão, trouxeram um camarão desse tamanho aqui. Para que isso? Para a gente beliscar antes da comida. Só se for um beliscão de dinossauro, porque o camarão era desse tamanho. Falei, misericórdia, tu comia 3 camarões daquele e estava almoçado. Mas é o carinho, não falta nada. Por quê? Unção. Sabe o que eles dizem? Nós fazemos isso porque queremos ficar um pouco perto do Senhor. É isso ou não é, evangelista? Nós fazemos isso porque queremos ficar perto, escutando, aprendendo. Falei, que bom isso, que legal. Por quê? Por quê? É a unção. É a unção prospera. É a unção que atrai. É a unção, meu irmão. Então, tinha um rei ungido. Quando Davi foi ungido, o que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor, o que aconteceu? Se apoderou de Davi. Aí começou a diferença. Aí começou a criar ciúme no Saul. Saul ficou desesperado. As mulheres chegavam a cantar. Como é que as mulheres cantavam? Saul mata 1000. E Davi mata o quê? 10.000. Já pensou, cara? O rei escutando isso. As mulheres na rua, Davi devia ser bonitão também, assim, igual a mim. Aí as mulheres na rua assim, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E o rei, o quê? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. O Saul ficou desesperado, saiu para matar Davi. Só que quando ele entrou lá, naqueles dias, Deus falou, eu entreguei o teu inimigo na tua mão. Deus ensinando a Davi a respeitar. Olha, Davi já ungido. Agora Davi com os seus valentes ali. Davi agora com a tua turma ali, numa caverna. Aí quando viu, Saul lá dentro. E Davi foi lá e corta um pedaço do manto lá, da capa de Saul, para mostrar a Saul, Deus te entregou na minha mão. Você quis me matar e Deus te entregou na minha mão e eu não te matei. Agora, com quem Davi aprendeu a ser tão submisso e obediente? Porque naquele momento ele mata, ele só sobe no trono. Sabe por quê? Ele não queria subir o trono por rebeldia, mas ele queria assumir o trono debaixo de princípio e da orientação de Deus. Sabe o que Davi botou? Se Deus me ungiu, Ele vai me colocar lá. Você pode dar glória a Deus por isso? Se você tem uma unção, se Deus te capacitou, a unção nos capacita. Toda unção vem para nos capacitar. Se Deus te deu uma unção para algo, é o próprio Deus que vai te colocar lá. Não se apresse, não tente tomar o lugar que corresponde a Deus. Fica tranquilo, espera, porque tudo é formoso no tempo de Deus. Tudo é formoso no tempo de Deus. Davi tinha uma palavra, uma profecia. Davi estava falando, olha, o teu inimigo, olha, não falou inimigos, o teu inimigo foi entregue na tua mão. Davi foi lá e corta. Sabe o que aconteceu com o coração de Davi? Ficou pesado. Falou, não devia ter feito isso, porque ele é rei.
ele foi ungido. Ele foi ungido. Apesar de Deus ter rejeitado ele, mas ele tem uma unção. A mesma unção que eu recebi, ele recebeu. E isso não é um problema meu. Agora Deus vai ter que resolver esse problema com ele. E ele vai ter que resolver esse problema com Deus. Não sou eu que vou resolver isso. Meu irmão, se Deus te ungiu, se Deus te capacitou e Deus te prometeu alguma coisa, espera, porque Ele é fiel para cumprir. Pode ficar o mundo todo na frente, Deus vai tirar todo mundo da tua frente, vai te levar ao lugar que Ele tem aparelhado para você. Não fica apressado, fica apressado, olho grande, invejoso e crítico. Não, o sangue de Jesus tem poder. Espera o momento de Deus. Espera o momento de Deus. E não é fácil isso. Tu já pensou, tu ter a aprovação de Deus, a unção de Deus, ver o cara só fazendo bobagem, ver o cara saindo para te matar, e o cara ali, na tua frente, você todo prontinho para liquidar com o cara, ele vai lá e corta ainda, sai com o coração pesado, falando, não devia ter feito isso, ele é ungido de Deus. Tem muita gente querendo cortar a capa dos ungidos de Deus. Cuidado, isso não é para você fazer. Deixa que, se aquela pessoa tem um problema, ela vai tratar com aquela pessoa. Escute que Davi aprendeu: eu não preciso destruir ninguém, as pessoas se destroem com as suas próprias mãos. Você não precisa destruir ninguém, porque tem gente tão ruim que se apresenta na nossa vida, é verdade ou não é? Que dá vontade da gente orar e dizer: Senhor, prepara e leva, é verdade ou não é? A gente não quer nem que vá para o inferno. Senhor, prepara e leva, mas fica tranquilo, não precisa nem fazer essa oração. Deixa que essa pessoa vai se embaralhar com as próprias mãos. Você não precisa destruir ninguém, ela se destrói com as próprias mãos. Vamos avançar. A obediência é mais importante que o trabalho. Para que se sirva a Deus, a sujeição à autoridade é uma necessidade absoluta. A obediência é transcendente no nosso trabalho. Se Davi reinasse, mas fracassasse em sujeitar-se à autoridade de Deus, teria sido inútil, tão inútil quanto Saul. Olha só, se Davi assumisse o trono nessa maneira, a Bíblia diz que ele seria tão errado quanto Saul. E não tinha entendido, não, parece que Deus estava testando Davi. O mesmo princípio de rebeldia opera no Saul do Antigo Testamento e no Judas do Novo Testamento. O primeiro poupou o melhor que havia entre os bois e as ovelhas, ao passo que o segundo cobiçou as 30 moedas de prata. É o mesmo espírito. Que coisa terrível, hein? Consagração não esconde o pecado da rebeldia. Escreve isso aí. Consagração não esconde o pecado de rebeldia. Davi não se atreveu a matar Saul com suas próprias mãos, a fim de executar o plano e a vontade de Deus. Ele aguardou que Deus operasse. Seu coração permaneceu silenciosamente obediente, mesmo naquela ocasião em que cortou o pedaço da capa de Saul, seu coração o acusou. Que coisa tremenda. Até mesmo ele tendo a oportunidade, Davi se manteve fiel. Ele disse: eu não vou tomar o trono nessa base, é Deus que vai me levar, é Deus que vai me conduzir. É isso aí, irmãos. Esse negócio de autoridade é tão sério, porque aqui eu relatei um assunto de Miguel, relacionado muito ao que Davi fez. Vocês lembram de Daniel? Orou quantos dias? 21 dias. Ele orou mais 7 vezes. Ele orou 21 dias. Nas primeiras orações, Deus mandou a resposta por Gabriel. Gabriel é um anjo da guarda da nação de Israel. E Gabriel veio trazer a resposta a Daniel. Mas a Bíblia diz que ele ficou interceptado pelo principado da Pérsia. O príncipe da Pérsia. Olha, irmãos, um principado maligno interceptou Gabriel nos ares e não deixou por 21 dias ele dar a resposta para Daniel. Aí
Gabriel, o que faz? Pede reforço. Você sabe, eu vou contar um segredo meu. Nesses dias que eu andei aqui, na pré-inauguração da Cidade do Leão, o inferno virou tantas baterias para cima de mim. Eu vários dias orei pedindo a Deus reforço. Senhor, manda reforço. Manda reforço. Porque eu não estou aguentando. É muito bombardeio. Manda reforço. Gabriel disse, Senhor, eu estou interceptado. Agora imagina o nível de poder que esses demônios têm. Deus não tirou o poder deles não. Só que o poder deles não chega no dedo mindinho dos pés de Deus. Mas Deus não tirou o poder dele não. Ele intercepta um anjo de uma nação. E não deixa 21 dias. Ele cercou o anjo e neutralizou o anjo. E Gabriel pede ajuda a Miguel. Miguel é arcanjo. O que é arcanjo? Anjo principal. Arque quer dizer principal. Quando você ouvir assim, o Flamengo é o arquirrival do Vasco, você está dizendo, o Flamengo é o principal rival do Vasco. Arque quer dizer principal. Arcebispo, o bispo principal. Miguel é arcanjo, o anjo principal. No céu tem hierarquia. Ele desce, Miguel desce, e luta com Satanás, luta com esse principado satânico, coisa infernal, de um poderio extraordinário, a ponto de brecar 21 dias um anjo que assiste diante de Deus, e de trazer uma resposta para Daniel. Sabe o que Miguel fala para Satanás? Hein? Eu fico vendo o nego aí, capiroto, não sei o que, bandido safado, seu não sei o que, sabe o que capiroto já é normal, mas não sei o que, fazendo exibição com um demônio, não faça exibição com demônio não. Não faça exibição, demônio tem que ser repreendido. Demônio tem que ser resistido e repreendido. Sabe o que Miguel fez? Virou para Satanás e disse, sabe por que ele olhou e lembrou quem Satanás era? E que Deus não tinha tirado o poder de Satanás. Deus expulsou, mas não tirou o poder dele. Sabe o que Miguel disse? O Senhor te repreenda, Satanás. Satanás foi desarmado na hora. Gabriel veio e trouxe resposta para Daniel. Quando Gabriel chega para dar a resposta a Daniel, que Daniel tem a visão do anjo, Daniel se desconjunta, irmãos, olha a nossa estrutura. O principado beca o anjo, mas quando o anjo chega para Daniel se desmorona no chão, não consegue ficar de pé. E Gabriel fala assim, não se curva nem diante de mim não se curva diante de mim, estendeu a mão, levanta, homem muito amado por Deus, desde primeiras súplicas Deus ouviu a sua oração e me mandou a resposta. Você pode dar glória a Deus? Eu estou sentindo o Espírito Santo, aleluia. Desde as suas primeiras súplicas Deus ouviu a sua oração. Meu irmão, não desista, porque desde as suas primeiras súplicas Deus está ouvindo a sua oração. Mas tem esses bloqueios aí, tem uns bloqueios espirituais que a gente nem sabe, nem entende, não compreende. Mas o mundo espiritual é muito real. Muito real, mas pode ter certeza, vai chegar um tempo que a resposta vai vir. Então, agora, olha que nível que se trata. Miguel podia escrachar, não podia? Safado, sem vergonha, pilantra. Hein? O que Miguel falou? Arcanjo, o Senhor te repreenda. A Bíblia diz, e ele não ousou falar palavra ofensiva. Só simplesmente usou a autoridade que estava sobre ele e retornou aquela autoridade para Deus. O Senhor te repreenda, Satanás. Acabou. Você está aprendendo? Eu fico bobo como tem pessoas que conseguem tocar em ungido de Deus, conseguem macular. Não dê ouvido a essas pessoas. Se chegar na tua casa para falar mal da igreja ou mal do pastor, fala, meu irmão, vamos orar.
Não vamos falar nada de ninguém aqui não. Vamos entregar nas mãos de Deus. É você que vai fazer justiça? Isso é muito sério que nós estamos aprendendo, irmão. Meu irmão, nós vamos continuar semana que vem. Davi tinha tudo na mão para subir no trono, mas ia subir na base da marra. Ele não fala, não é na marra. Eu não fui ungido na marra. Se esqueceram de mim, mas Deus se lembrou de mim. Ora, o Deus que lembrou de mim no dia da unção, se lembrará no dia de eu ascender ao trono de Israel. É Deus que vai fazer isso com Saul, não sou eu. Ele teve outras oportunidades, nós vamos contar na semana que vem, mas ele permaneceu fiel a um rei rejeitado por Deus. Não, eu estou debaixo da autoridade dele, foi ungido também. Agora Deus vai resolver isso. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe. Lembra, Saul não caiu assim. Saul caiu assim, ó. Veja lá o que você está fazendo, porque você não vai cair assim não. Você vai cair assim, ó, se tiver que cair. Que Deus te guarde. Dá um molezinho hoje, um molezinho amanhã, aí aumenta o mole depois, vai aumentando o mole, quando você vê, você está na lama. Peça a Deus que te capacite e priorize a unção. Sabe por que Davi priorizou a unção? Sabe por que Davi não atentou contra a vida de Saul? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Davi tinha plena confiança. Eu não pedi para ser rei, Deus me escolheu para ser rei. Eu fui escolhido. Eu não pedi para ser o pastor do Projeto Vida Nova, Deus me escolheu para ser o pastor dessa grande igreja. Eu não pedi muitas coisas a Deus, e Deus entregou na minha mão. E o Deus que me deu, o Deus que me prometeu, é o Deus que me acendeu, é o Deus que me levantou. Muitas coisas você não vai pedir a Deus, e Deus vai entregar na sua mão, pela sua obediência, pela sua fé, pela sua lealdade e pela graça e misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que você saiba verdadeiramente que melhor que trabalhar para Deus é deixar Deus trabalhar na gente, esse aspecto de submissão, obediência. Tem doutores, tem PhDs que chega na igreja, que é pastoreada por pastor semi-analfabeto, que fala a gente fomos, a gente vamos, que fala nós foi, nós é, mas o cara está ali, ó. Ele ora, não acontece nada, e o pastorzinho ora, e o fogo do céu cai, e o sobrenatural acontece. É a sabedoria de Deus para confundir, a loucura de Deus para confundir a sabedoria dos homens. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé. Estamos terminando. Quantos aprenderam alguma coisa aqui hoje? Você não precisa destruir ninguém. Está tudo na mão do Senhor. E Deus vai te conduzir ao lugar que Ele tem te aparelhado. Não precisa querer, vou dar um jeitinho aqui para Deus. Se eu mato esse irmão aqui, se eu calunio ele aqui, eu tiro ele de jogado, se eu mato ele aqui, se eu faço isso aqui, se eu jogo uma casca de banana, o terreno fica livre para mim, o caminho vai ficar livre. Não faça isso não. Quem vai se arrebentar é você. Que Deus nos ajude. Que sejamos fiéis ao Senhor. No tempo certo, Ele estabelece você. Levante a sua mão. Diga isso: no tempo certo, Deus me estabelecerá. A boa mão do Senhor me conduzirá ao lugar que Ele mesmo tem aparelhado para mim e para minha casa. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia.